Olá pessoal do canal Brasil Notícias, trazendo mais informações para vocês. Hoje 20 de agosto de 2019, sou Igor Fagundes, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Bom, a politicagem no nosso Brasil é um caso sério. Pressionaram tanto que parece que o presidente não vai mais indicar Eduardo Bolsonaro, seu filho, para ser embaixador nos Estados Unidos. A minha opinião é que é uma pena, infelizmente. Mas tocamos o barco. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações. Olha só, vamos lá. Bolsonaro admite não indicar filho para a embaixada nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro admitiu na manhã desta terça-feira, 20, desistir de indicar o filho Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Eu não vou submeter meu filho a um fracasso, afirmou o presidente em relação à possibilidade de o nome do deputado do PSL de São Paulo ser rejeitado pelo Senado, que tem de confirmar a nomeação. Eu acho que ele tem competência, mas tudo pode acontecer, prezado companheiro. A gente pode estar morando junto amanhã, pode acontecer, disse Bolsonaro a jornalistas na saída do Planalto, do Palácio da Alvorada. Questionado sobre levantamentos que foram feitos indicando que faltariam 7 votos para Eduardo ser aprovado no Senado, Bolsonaro respondeu que o número cadê? Me perdi aqui. Aqui. Bolsonaro respondeu que o número representa voto pra caramba. Eu já vi gente declarando muita coisa sem pé nem cabeça. Filho de Bolsonaro está pilotando um Boeing, não estou entendendo, queixou-se o presidente. Ao comentar que a indicação seria nepotismo, o presidente voltou a dizer que se não for meu filho, vai ser filho de alguém. O presidente minimizou a importância de um parecer elaborado pela Consultoria Legislativa do Senado, que avaliou a escolha do Eduardo como nepotismo, em contraposição a outro parecer também feito na casa, de que não haveria favorecimento indevido. Vejam como é engraçado, né? A mesma casa produz 2 relatórios, um diz que sim, outro diz que não, gente. Para você ver como é que a coisa é. Tem um viés político dessa questão, disse Bolsonaro. O que vale para mim é a súmula do Supremo, que diz que não é nepotismo, acrescentou. Ele reconheceu que, se o Senado quiser rejeitar o nome de Eduardo, é direito dele. Vou botar aqui a matéria, né? Vejam só, gente, eu confesso que eu fico triste com isso daqui, pelo seguinte, porque Gilmar Mendes foi indicado pelo Senado, Dias Toffoli foi indicado pelo Senado, Lewandowski foi indicado pelo Senado, Alexandre de Moraes foi indicado pelo Senado. Homens que nós estamos vendo, né, serem literalmente incapazes de estarem no cargo que assumiram. Agora, você pega ali, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, um cara que tem carreira política, um cara que tem defendido seus eleitores, um cara que tem mostrado por A mais B de que lado está e é ao lado do povo. Aí esse cara não pode. Esse cara não pode passar. Já ficou bem claro no nosso Brasil 2 coisas. Primeiro, o brasileiro, e eu falo isso direto, gente, aqui. Já tem não sei quanto que eu falo em seguida isso. Primeiro, o brasileiro precisa aprender a votar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se continuarmos a não aprendermos a votar e elegendo os mesmos pilantras, só vamos ter passado nas sabatinas pessoas que interessam a eles. Dias Toffoli e outros dentro do STF que nunca passaram num concurso público para a magistratura federal estão na mais alta corte. É assim que funciona. O que é bom para o Brasil não passa, agora o que é bom para os políticos passa. A súmula, e eu já até comentei com alguém nos comentários, né, falando sobre essa questão de nepotismo e não é nepotismo, a súmula do STF é clara nesse assunto. Não é nepotismo a indicação de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro possui diversos fatores que o qualificam, mesmo sendo filho do presidente da República, mesmo sendo filho de Bolsonaro. Uma das coisas que o qualifica é a carreira política dele. Não há favorecimento quando o camarada já está dentro do setor
no qual exerce, no caso da política ele. Há quantos mandatos tem Eduardo Bolsonaro? Ele começou na política quando? Ontem? Hoje? Ele não era político quando Bolsonaro pegou a indicação. Não, indicação boa foram a indicação que o Senado sabatinou dos mais de 30 embaixadores em países nas quais o Brasil não tem sequer um tratado, uma relação, uma ligação, nada. Mas nós tivemos aí, inclusive o presidente até fechou essas embaixadas. Mais de 30 países com embaixadores brasileiros aonde nós não tínhamos qualquer ligação. Mas esses aí foram sabatinados. Esses puderam passar. É isso que eu não entendo. Não pode o filho do presidente, que tem uma carreira política, que tem uma afinidade com os Estados Unidos, com o país na qual vai ser indicado, que tem conhecimento na área, esse não pode. Agora, podem sim. Como nós tivemos aí um embaixador logo quando o presidente da República assumiu o papel dele como presidente, um embaixador lá fora fazendo a caveira do atual governo do Brasil. Isso pode. Um embaixador que deveria representar o seu país e o seu governo, fazer o inverso, criticar o país, culhambar o país, xingar o país, ser contra o governo, aí isso pode. Aí quando o Bolsonaro foi lá e afastou o cara, veio a esquerda todinha e caiu de pau, dizendo que era retaliação, que era cerceamento, que era abuso, que era autoritarismo. Quer dizer, eu não entendo essa lógica deles. Né? O embaixador lá meteu sarrafo pra cima, acabando com o Brasil, detonando o Brasil e o atual governo. O cara que deveria ser o representante do governo estava sendo o oposto, o inimigo do governo. Mas aí, quando o Bolsonaro tira o cara, não, aí não pode, autoritarismo. Vocês querem saber o que é o embaixador? Gente, vai na internet, pesquisa o papel do embaixador. O embaixador não pode ter viés ideológicos contra o partido. Contra o país, contra o governo do país. Você não pode ter um embaixador lá fora manchando a imagem do país. O embaixador, o papel dele é criar pontes entre o país que ele representa e o país que ele está lá. Mas esse cara que estava detonando a imagem do Brasil lá podia. Eduardo Bolsonaro, que é um cara que zela pela imagem do país, é um cara que luta contra a corrupção, é um cara que é dos mais votados pela população. Esse não pode. Esse que defende o ideal dos eleitores não pode. Eu fico abismado com a bússola moral do nosso STF, do nosso Congresso. Mas aí eu volto a dizer, a culpa é nossa. A culpa é nossa, porque colocamos congressistas lá dentro com viés ideológicos. Boa parte deles é de esquerda, e a esquerda não quer contato com os Estados Unidos. Os Estados Unidos podem derrubar uma caçamba, pode mandar, sei lá, uma tonelada de nota de R$100 para o Brasil. Pode dar 1 bilhão, pode pagar a dívida de 1 trilhão do Brasil. Eles não querem conversa, por quê? Porque é um país capitalista. E eles que vivem comprando do luxo capitalista são contra o capitalismo. Entenderam, né? Esse é o nosso país. Esse é o nosso Brasil. Um país em que as ações são tomadas por viés ideológicos partidários. Não porque é bom para o Brasil, porque é ruim para o Brasil. Eu quero que você me mostre. Eduardo Bolsonaro deu uma viajada esses dias, conseguiu 30 bilhões de reais de investimento aí de um empresário. Me diz qual deputado conseguiu isso. Pelo contrário, o que nós temos visto ultimamente é uma tentativa de barrar o Brasil de avançar economicamente, é uma tentativa de barrar o Brasil em fazer negócios com... O Brasil passou 20 anos negociando o acordo do Mercosul, caramba, 16 anos dos quais na mão do PT e nunca saiu do lugar esse negócio. Pergunto para vocês, qual é o problema que dura 20 anos, meu irmão? Bolsonaro foi lá em 6 meses, fechou o acordo. Aí eu pergunto, tinha interesse mesmo do Mercosul com do Mercosul não, o negócio lá dos europeus lá? Tinha interesse dos governos? Não tinha.
não tinha interesse algum deles com esse pacto. Com esse pacto europeu que o Brasil fechou. Não tinha. Porque se eles quisessem realmente que o Brasil tivesse contato com a Europa, vendesse barato para lá, tivesse menos impostos, eles tinham resolvido isso há muito tempo atrás, não resolveram porque não quiseram. O interesse deles nunca foi o Brasil se expandir para fora. O interesse deles era o Brasil sustentar os países comunistas aqui da América, nossos vizinhos. Nunca foi outra coisa. Por isso que eles odeiam a indicação do Eduardo Bolsonaro. Por isso que eles não querem, porque eles sabem que se Eduardo Bolsonaro for para lá, o Brasil tem muito a ganhar economicamente e expandir as suas fronteiras economicamente com outros países, trazendo mais recursos, quebrando o sistema estatal que eles fizeram aqui no país para transformar o nosso país num país estatizado, onde todo mundo trabalha para o governo. Eu expliquei para vocês até a manobra da JF, né, que comprou praticamente o Brasil inteiro, várias marcas, né, desde alimento, frigoríficos, né, artigos, enfim, de tudo quanto foi coisa. Os caras são donos de... Você compra uma coisa de uma marca, compra de outra, pensa que está comprando de uma marca diferente. Você está comprando de duas marcas diferentes, a questão é que você comprou do mesmo dono, que é da JF. Depois iam pegar essa JF, transformava numa estatal e você ficava empregado no Estado, como Cuba, como Venezuela. E olha a situação deles. Eles não querem que o Brasil cresça e amplie as suas fronteiras econômicas. Eles não querem que os pequenos empresários possam crescer dentro do país e expandir isso daí. Eles não querem. Eles não querem que as estatais sejam desfeitas, porque é o sistema deles poderem aliciar as pessoas, prender as pessoas pelas estatais. Nenhum país, gente, que é estatizado funciona. O povo é escravo do país, do governo. Aí eu fico muito triste quando eu vejo isso daqui. O Brasil tem tudo para avançar, tem tudo para ir para frente. Nós passamos mais de 20 anos fazendo o sistema deles e nada deu certo. Agora nós precisamos de uma mudança e essa mudança está vindo. Mas essa mudança é barrada a cada palma, é barrada a cada momento, a cada decisão do presidente tem uma barreira. E a gente culpa o presidente porque o presidente faz isso, faz aquilo. A gente tem que culpar nós mesmos, porque votamos nos mesmos safados, nos mesmos pilantras. Queremos um Brasil diferente, mas votamos nos mesmos. E depois queremos cobrar o presidente da República. Como é que a gente pode cobrar se a gente não fez a nossa parte? Se Bolsonaro realmente não indicar o Eduardo Bolsonaro, ou se o Senado vier a vetar, né, essa indicação, vocês podem ter certeza de uma coisa, é uma perda incalculável. Eu vi o José Neumann e Pinto falando, né, e eu acho interessante que eu não sei se eu gosto dele, mas, cara, eu não sei, eu estou começando a perceber que alguns jornalistas, eu não sei se é pela fama, eu não sei se é pela popularidade, eu não sei se é pela quantidade de visualizações, eu não sei o que é. Mas eu percebo que eles, de vez em quando, começam a dar umas alfinetadas, porque parece que dá audiência, aí fala mal, aí falam. E eu vejo ele falando que esse negócio do Eduardo Bolsonaro é nepotismo. E ele afirma, ainda debocha. Eu convido você que está assistindo esse canal agora, vamos num ponto-chave? Vai no STF, pega lá, vai na internet, no Google, entra lá. Vai onde está a súmula do STF referente ao nepotismo e vê se se o cargo de embaixador indicado pelo presidente, sendo filho, se entra como nepotismo. A melhor coisa que a gente faz é nós mesmos olhar, não ouvir só. Por isso que eu sempre falo, não acreditem no que eu falo, pesquisem o que eu digo. Aí talvez vocês percebam aonde está a realidade. Porque na súmula do STF não entra. Essa ação do Bolsonaro indicar o filho como
como embaixador, não entra. Primeiro que ele só indica, não é ele quem aprova. Não tem como ele favorecer o filho, porque precisa da sabatina. Uma coisa é o presidente indicar e o cara já ir direto, né? É como ele chegar, por exemplo, eu quero esse camarada para ser ministro disso aqui. Põe lá e pronto. Isso é nepotismo. Aqui não, aqui passa por uma sabatina. O cara é avaliado, ele não entra só pelo favorecimento, como muitos querem dar a entender. Favorecimento é quando o presidente pega um camarada e coloca lá como subsecretário, como ministro da Justiça, sendo um parente, uma coisa e outra, que não precisa de sabatina. Mas isso daqui precisa de uma sabatina, precisa de uma avaliação. Só que eles transformaram isso numa cortina de fumaça, trouxeram essa coisa do nepotismo para cá. Vocês veem que o próprio Congresso, eles fizeram dois documentos lá. Um diz que é e outro diz que não. E aí? Para você ver como há incoerência e inverdades nessa história toda. O PT aparelhou o STF, o Judiciário, aparelhou um monte de coisa, só não conseguiu aparelhar o Exército. Mas o resto, o PT aparelhou e ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém comentou nada. O PT preparou o maior esquema criminoso da história e todo mundo ficou calado. Agora nós pedimos mudança, o presidente faz as mudanças e aí não pode. É nepotismo daqui, é não sei o que dali, é inconstitucional não sei da onde, é desvio de finalidade não sei do que, e por aí o barco toca, né? Canal Brasil Notícias. Fui, gente.